Meu nome é Bruno, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha trajetória na Sara Nossa Terra, como tudo se iniciou e como é que eu estou hoje. Então, minha trajetória iniciou aos meus 15 anos. Eu venho de uma família humilde, sem muitos recursos, mas bem simples mesmo. E aos 15 anos eu passei por um processo da minha família na qual fiquei muito mal. E tinha muitos amigos, muitas amizades, na qual uma amiga minha, Priscila, me apresentou para a Sara Nossa Terra. E na qual eu fui para o Arena, comecei a frequentar células, até o momento em que eu participei do Revisão de Vidas, naquela época. E ali se iniciou uma grande caminhada, Comecei a ter uma visão diferente sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre como viver nesse mundo. E comecei uma trajetória muito boa, na qual permaneci por 5 anos, fui líder, tinha 3 células, lideravam 3 células, e eu achei que estava tudo bom, estava tudo certo, tudo tranquilo. E aos meus 21 anos eu resolvi dar uma curtida, resolvi dar uma viagem, fazer uma viagem, e acabei me perdendo, aonde os prazeres do mundo, os prazeres da carne se voltaram e eu dei mais valor a isso. Isso me custou um grande tempo da minha vida. Isso me custou um tempo de 11 anos, fora da presença de Deus, fora da visão, fora de viver o melhor, de plantar o melhor e colher o melhor. Se me perguntam, foi ruim? Em parte sim, em partes não. Não posso dizer que o pecado é ruim, o pecado é gostoso, mas houve um plantio, na qual eu também colhi o pecado. E isso me fez tentar por várias vezes, tentar voltar para a igreja, voltar para a visão, mas eu não conseguia firmar. Eu não conseguia permanecer. Ia em 1, 2 cultos, uma vez ao mês, e não firmava. Até que então, aos meus 31 anos, eu fui na casa de um amigo meu, fui no serviço de um amigo meu, e ele pediu para que eu fosse na igreja dele. E eu já tinha muitas vezes, os amigos me chamavam para ir para o boteco, ir para a festa, eu sempre ia. Eu falei, por que não ir para a igreja hoje? E chegando lá nessa igreja, recebi uma palavra, na qual a pastora veio a falar para mim. Não era a igreja Sara Nossa Terra, era uma outra denominação, outra igreja, e na qual a pastora veio a entregar uma palavra para mim, que em determinado momento Deus iria mostrar por que Ele era Deus para mim, e que eu tinha um chamado muito grande, e eu estava fora daquilo que Deus tinha preparado para mim. E eu, sem entender nada, eu falei, cara, agora o negócio vai pegar, vai ficar tenso pro meu lado, E foi quando eu resolvi realmente tomar uma decisão, tomar uma atitude de retornar para a igreja. E eu moro no Jardim Universitário, e subindo pela rodovia, comecei a perceber que um prédio estava sendo pintado de preto. E eu me perguntava, quem que é o doido, quem que é o louco de pintar um prédio preto? E ali eu permaneci, indo trabalhar, tal. E em determinado momento apareceu a chama da Sara Nossa Terra naquele prédio preto. E eu falei, Senhor, justo perto da minha casa, no caminho da minha casa, uma igreja Sara Nossa Terra. Eu acho que realmente agora é o tempo de retornar. É o tempo de recuperar o que foi perdido. E fui atrás de saber que dia que era a inauguração, Sara Leste. E descobri a data, na qual fui com uma outra amiga minha, a Nayara. Combinamos, nós fomos no dia da inauguração da Sara Leste. E chegando na inauguração da Sara Leste, quem que eu encontro? Os pastores Zeca e Sirlene, que na minha caminhada lá atrás, eles foram meus pastores,
no início da minha conversão. Eles que me orientaram, eles que me guiaram. E a palavra diz que a ovelha ela sempre escutará a voz do pastor. Então, mesmo eu tendo caminhado por 11 anos, aprontando, se divertindo com os prazeres do mundo, com bebidas, e em algum momento Deus tocou novamente no meu coração e eu falei, eu tenho que voltar. E aquele dia foi muito marcante. Eu acho que aquele dia foi um divisor realmente, na qual eu voltei para a igreja que eu iniciei minha caminhada e com os pastores que iniciaram a minha caminhada. E ali naquele momento, naquele culto, foi onde eu pude sentir novamente o que era Deus. Assim como aquela pastora naquele dia falou que em determinado momento Deus ia mostrar o porquê que Ele era Deus, e naquele momento ali, na inauguração da igreja, se firmou aquela palavra. E passou, acho que 3 cultos, começamos uma oração, uma campanha de oração, na qual eu estava indo todos os dias. E eu passei 15 dias pedindo perdão para Deus sobre tudo que eu tinha feito, sobre minhas falhas, sobre meus erros, sobre enganos que eu acabei cometendo, várias coisas. E eu passei 15 dias pedindo perdão para Deus sobre aquelas coisas. E aí, no último dia de campanha, a pastora, nós orando, e a pastora veio e entregou uma palavra para mim, na qual nós estávamos de olhos fechados e ela veio e falou: Deus manda você parar de cessar a sua oração. Chega, você já está perdoado. Deus manda você cessar essa oração. E ali eu fiquei com dúvida: será, Deus, que realmente era Deus mesmo? Será que realmente era momento de cessar? E marquei uma reunião, marquei um momento para conversar com os pastores, sobre o meu retorno na igreja. E dentro, nessa conversa, nesse momento, eu falei para a pastora, que eu passei 15 dias orando e ela me entregou essa palavra, pois ela não lembrava que tinha me falado isso, não lembrava de que tinha orado comigo, não lembrava de nenhum desse momento naquele dia. E aí foi onde se confirmou mais uma vez que Deus estava alegre por eu estar retornando e que eu tinha que tomar posse sobre tudo aquilo que foi liberado sobre a minha vida. E ali, eu falei, eu preciso fazer a revisão de novo. Trabalhava em uma empresa, 11 anos de empresa, e tinha o dia do revisão. E a pastora, você vai fazer a revisão. Eu falei, mas pastora, eu não sei, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Não, você vai fazer. E ali começamos um momento de oração. E o revisão era no domingo, e na sexta-feira eu não tinha nenhuma resposta ainda se eu iria para o revisão ou não. E às 4 horas da tarde me veio a resposta. Eu iria fazer a revisão. Liguei para a pastora, falei, pastora, vou fazer a revisão. E ela toda feliz, Que bom que você vai fazer. Eu orei muito, falei, eu vou fazer porque eu fui demitido. E aquele momento foi também o divisor de águas, na qual eu estaria deixando o velho homem, deixando o velho Bruno, deixando o velho emprego e começando uma nova vida, começando uma nova caminhada. E eu fui por revisão, na qual é um momento muito marcante. Aos meus 15 anos eu tinha feito esse mesmo revisão, e quando eu fiz o segundo, as palavras não tinham mudado tanto, as formas de se falar não foram alteradas, mas o que eu senti nesse segundo foi totalmente diferente do que eu senti no primeiro. Eu senti nessa revisão de vidas uma aliança sendo renovada, sendo refeita. Algo que o inimigo tinha destruído, algo que tinha se acabado, algo que não tinha mais esperança. E no revisão, Deus veio mostrar novamente que estava estacionado tudo que foi prometido e não apagado. E quando eu saí do revisão, eu falei, eu vou fazer o que tem que ser feito na casa de Deus, eu vou fazer o que tem que ser feito na obra. Eu não vou fazer
olhando para pastores, olhando para membros, olhando para a liderança. Não vou fazer, eu vou fazer algo que realmente Deus prometeu na minha vida, trouxe ao meu coração. E diante de uma conversa com o pastor me perguntou 3 vezes: o que você quer? E pelas 3 vezes eu respondi: eu quero servir. E saindo da revisão, eu comecei a cumprir o que eu tinha prometido. Comecei a trabalhar, comecei a mudar o estilo de vida, comecei a deixar os gostos, deixar as vontades, lógico que não é nada tão fácil, não foi da noite para o dia, não foi acordei e sou uma nova pessoa, não, mas a luta contra a carne, contra o desejo, ela foi muito intensa, e ela é muito intensa. Mente-se para si mesmo aquele que acha que se resolveu tudo. Não, todos nós temos uma luta diária sobre nossas vontades, sobre nossas carnes, sobre nossos desejos. E independente da forma que eu estava, eu me levantei e falei: eu vou fazer. E ali eu comecei meu trabalho. Cheguei no pastor, falei: eu quero abrir minha célula. E ele falou: mas cara, eu falei: não, eu quero abrir minha célula. E me levantei, abri a célula, eu e o Leandro, que era meu co-líder, e começamos ali um evangelismo. Começamos um trabalho, começamos a trazer pessoas, começamos a enviar pessoas para o encontro. Começou a surgir uma nova meta na minha vida. Toda vez que a gente se ajoelhava, começava a orar, as coisas começavam a se mover. E fiquei desempregado, como disse por revisão, fiquei desempregado e passei por um momento não muito contente, não muito feliz. Eu tinha um padrão de vida na qual esse padrão ele foi destruído. O inimigo ele te dá muitas formas de vida, mas em determinado momento ele também te cobra. E uma forma de cobrança é tirar aquilo que ele te entregou. E eu tinha minha empresa também de limpeza de carro, na qual ela também veio por decadência. Hoje ela não está fechada, mas ela está estacionada. Por um momento ela vai ressurgir novamente. E dentro desse período, de demissão, de ir para o seguro-desemprego, e faz uma coisa ali, faz outra ali, e vai trabalhar com o pastor, e vai lavar carro, e vai fazer uma coisa ou outra, me veio a oportunidade de trabalhar numa multinacional. Hoje eu trabalho numa multinacional, reconhecido pelo Brasil, uma empresa do Japão. Então, algo muito diferente de tudo aquilo que eu vivi, da minha área profissional. Sou formado em administração, sou formado em logística, tenho pós em comércio exterior, supply chain. Então, assim, comecei a vivenciar muitas coisas daquilo que eu nunca imaginei na minha vida. Foram 11 anos dependendo de uma situação, dependendo de uma forma de vida, dependendo de uma qualidade de vida. E dentro de um ano e meio, eu saí da empresa de 11 anos, estou numa empresa, uma multinacional, onde sou reconhecido por aquilo que eu faço, tenho novas propostas, tenho novas visões. É muito fantástico o que Deus pode fazer. É muito fantástico o quanto nós perdemos e o quanto nós ganhamos quando nós estamos com Ele. E dentro dessa empresa que eu trabalho hoje, 70% dos funcionários são evangélicos. Então, estou dentro de uma multinacional onde pessoas evangélicas estão. O ambiente é totalmente propício para que Deus trabalhe ali dentro. Não há nenhuma confusão, não há nenhuma contenda. Então, Deus, no momento certo, da forma mais correta, Ele estava preparando e com clamor Ele abriu as portas. Com clamor se fez aquilo que é prometido sobre as nossas vidas. E isso, quando eu fiz o revisão, eu fui diretamente para o revisão buscando uma qualidade de vida diferente, buscando uma resposta diferente, buscando algo daquilo que eu não tinha vivido. Eu vivi uma determinada situação aos meus 15 anos, mas eu não queria viver aquilo de novo, eu queria viver algo muito mais. E no Revisão de Vidas foi onde eu consegui
alcançar essa resposta, voltar a minha fé novamente. Então, muitas vezes nós estamos desviados, buscando aí alguma resposta, vai numa igreja, vai em outra, vai numa igreja, fala com o irmão, fala com o pastor, e não é dessa forma que deve ser feito. Deve ser procurar uma igreja, procurar um pastor e buscar orientação, buscar uma palavra, buscar algo que realmente seja firme, para que você tenha uma base, uma base completa. E o Revisão de Vidas, ele é exatamente isso. Quando você vem por revisão, você começa a perceber de tudo que você fez na vida e começa a ter uma visão de que tudo pode ser diferente, de que tudo pode ter uma forma diferente, uma modalidade de vida mais gostosa, mais tranquila para se viver. Então, muitas vezes a gente acha que lutar com nossas próprias forças, lutar da forma que a gente acha, pensar da forma que nós pensamos é a parte mais correta da nossa vida. E não é. Algumas vezes nós acertamos, mas muitas outras vezes nós erramos, tentando buscar a solução, buscar a resposta com as nossas forças. E quando nós nos colocamos diante da igreja, colocamos diante do altar, colocamos diante de Deus aquilo que realmente nós precisamos, aquilo que realmente é necessário para uma mudança de vida, Deus se alegra. Porque a Bíblia fala que nós viemos para comer o melhor dessa terra e dominar tudo que há sobre essa terra. E quando nós nos colocamos diante dele, ele fala: é disso que eu estou precisando. Eu não preciso que você lute, eu não preciso que você continue, eu preciso que você se volte a mim. Eu preciso que você clame a mim, que você ore a mim, que você reconheça quem sou eu. E quando nós fazemos isso de reconhecer quem é Deus, de reconhecer quem é o Criador de tudo, Deus coopera para aqueles que o amam. Então, toda essa trajetória de início aos meus 15 anos, de conquistas dos meus 15 aos meus 21, eu achei que estava tudo maravilhoso e resolvi dar uma volta. E essa volta me custou 11 anos. E ao retornar, dentro de 1 ano e meio, Deus retornou tudo aquilo que eu tinha e um pouco mais. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, não perca tempo. Dê uma chance para Deus dessa vez. O Revisão de Vidas, ele é um divisor de água, na qual você deixa as coisas velhas e começa a viver um novo. Tudo que se foi, já foi. Não tem como mais corrigir. Mas o que está por vir, há como corrigir, há como fazer diferente, há como ter uma resposta diferente. Então, o Revisão de Vida é onde você inicia seu novo plantio, onde você começa a preparar a terra novamente e lançar sementes. Sementes na sua vida, sementes no teu ministério, semente na tua família, semente sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre tudo. Então é numa Revisão de Vidas onde que muitas coisas são transformadas. E eu quero deixar uma experiência boa, porque isso tudo só está acontecendo na minha vida porque eu me entreguei diante de Deus. Eu me entreguei a minha vida diante a Ele. Então, quero que você dê um momento para que Deus possa fazer. Dê um momento, dê oportunidade, pare de olhar consigo, pare de tentar fazer de várias formas, pare de tentar buscar resposta em pessoas na qual talvez vai zombar da tua cara, vai zombar do teu problema, zombar da tua situação, mas busque pessoas que realmente te dê uma direção, busque uma igreja que realmente te dê um alicerce forte. Busque a Sara Leste, busque uma Revisão de Vida, busque um concerto com Deus. Coloque-se de joelho, agradeça a Deus por você ter acordado, agradeça a Deus por você estar indo dormir, agradeça a Deus até mesmo pelos problemas, porque nada é em vão sobre a tua vida, tudo tem um porquê, até mesmo o problema. O problema ele serve para te forjar, para que você alcance algo muito maior do que aquilo que você está vivendo. Então, dê uma oportunidade para você mesmo, deixe Deus agir.